Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um passo a passo que é muito fácil e muito útil, que é esse avental aqui, ó, para pregador de roupas. Ele é bem útil porque você coloca todos os pregadores aqui nesse bolsinho e enquanto você pendura todas as roupas, eles estão bem próximos a você não precisa ficar indo e voltando. E na hora também de tirar as roupas do varal, você coloca ele aqui, vai colocando todos os pregadores aqui dentro do bolso e depois quando terminar é só você tirar e pendurar ele lá na sua área de serviço. É uma peça muito fácil de fazer e fica lindo. Vamos aprender? Se você já chegou até aqui, eu quero te pedir que você curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente. Vou te ensinar como que faz o molde desse avental. Você vai cortar em um pedaço de papel que você tiver a medida de 36 centímetros de altura por 14,5 de largura. Em um dos cantos aqui, no canto direito, você vai arredondar uma das pontas e aí você escolhe se você quer bem arredondado ou menos arredondado. Eu até passei aqui que eu prefiro que não fique tanto, só a pontinha. E nessa mesma reta onde você arredondou a ponta, você vai marcar lá em cima a medida de 1 centímetro. Marcou 1 centímetro, você vai descendo aqui, ó, só para que ele fique com esse detalhe aqui da parte de cima um pouco menor do que a parte de baixo. Você vai fazer uma outra medida. Dessa ponta aqui, você vai marcar a medida de 22 centímetros e meio, tá? Marcou 22 centímetros e meio, aí você faz um risco. E aí depois você faz outra marcação, mais 2 centímetros, e aí você faz outra marcação. Vou anotar aqui, ó, 22 centímetros e meio, e depois mais 2 centímetros. Essa marca aqui, você vai fazer uma dobra. Dobra aqui a primeira e outra aqui, ó, nessa de mais 2 centímetros que você fez. Por quê? Essas marcações vão ser a marcação do seu bolso. Aqui, nessa primeira, você vai marcar o tecido principal e aqui o tecido do forro, porque o forro ele vai fazer um debrum, ele vai colocar como se fosse um viés sobre o tecido principal. Então, esse é o nosso molde. E aí você recorta essa parte daqui e essa parte daqui também, para que fique bem certinho. Cortei aqui as partes que eu tinha riscado no meu molde. E aí, essa parte aqui reta vai ser a dobra do tecido. Peguei aqui meu tecido principal, ainda tá sem passar, ainda vou passar só para mostrar para vocês. Peguei aqui essa parte que tá reta e vou dobrar o tecido e vou posicionar o meu molde aqui, ó, na dobra do tecido. Risco pelo lado do avesso e depois recorto. A mesma coisa eu vou fazer com o bolso. Dobro aqui na primeira marcação. Vou colocar ele aqui também na dobra do tecido, marco e corto. E aí vou pegar o meu tecido de forro, vou vir aqui na segunda dobra, coloco também na dobra do tecido, marco e corto. E aí pronto, eu vou ter as partes que eu vou precisar para o meu avental, que eu vou mostrar para vocês agora. Para fazer a peça, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido principal, cortado na parte maior do molde, outra vez no tecido principal no tamanho do bolso, um tecido de forro também no tamanho do bolso, mas com aquela dobra de 2 centímetros a mais, que é pra gente fazer um debrum aqui, e a medida de 10 por 89 pra gente poder fazer a alça. E aí, eu também peguei aqui mais ou menos 10 centímetros dessa alça aqui, pode ser de poliéster, o que você tiver aí, só pra gente colocar no meio da alça, na parte em que o avental vai ficar pendurado, pra evitar que desgaste muito o tecido com o tempo. E a gente vai começar pelo bolso do avental. Você vai colocar aqui direito com direito, da parte principal e da parte do forro.
e vai passar uma costura aqui com o pé de máquina, dando retrocesso no início e no final. Passei aqui a costura com o pé de máquina. Agora eu vou colocar essa parte pra lá. E aqui, quando você for passar o ferro para trazer o forro para trás, você coloca a parte do principal para cima, tá vendo, ó? E aí você desce o forro e aqui vai ficar um detalhe como um debrum, tá vendo no forro? E aí a gente vai assentar aqui certinho, passando no ferro, e depois a gente vai passar aqui uma costura de segurança e depois a gente vai fechar esse bolso. Aqui eu quero ensinar pra vocês uma coisa. Aqui eu já passei a minha costura de pesponto, né, prendendo o meu forro ao meu tecido principal. E agora eu tô aqui fechando a parte do bolso e eu quero ensinar pra vocês um detalhe. Todas as vezes em que você for passar a costura, pespontar ou passar uma costura de segurança em uma parte arredondada, você passa e você vai levantando aqui o calcador. Porque se você passa a costura direto, o tecido vai andar e aí quando chegar aqui ele vai fazer isso, ó. Ele vai dobrar aqui, ele não vai ficar assentado certinho. Então, o segredo para você costurar bordas redondas, na hora que você for passando aqui na curva, você ir levantando o calcador e passando devagar. E aí o tecido fica bem assentado. Ó, pode ver que ficou retinho, tá vendo? Aqui não junta tecido, porque você vai costurando e vai levantando o calcador e aí o tecido vai ficando assentadinho certinho. Se você costurar de uma vez, ele vai andar e aí quando chegar aqui no final ele vai dobrar. Prontinho, terminei o meu bolso. Agora a gente vai fazer a parte da alça. Aqui eu já adiantei e eu vinquei as duas pontas da minha faixa de 10 centímetros com 1 centímetro. Fiz com a unha mesmo, você vai vincando, ó, vinca até o final para ficar mais fácil para você dobrar aqui. Faz isso com as duas pontas. E aí, o que você vai fazer? Você vai juntar aqui e vai marcar o meio da sua alça. Vinca. Por quê? Porque a gente vai colocar aquela faixa de alça, né, aqui no meio, para que quando a alça, o avental ficar pendurado, essa parte aqui do tecido não desgaste. Então, para você saber direitinho onde que vai ficar o meio, onde você vai colocar essa parte da alça, você vinca aqui no meio, tá bom? E aí você faz uma marcação aqui também na alça, pode ser vincando, você pode marcar com uma caneta que apaga ou com giz, para você também colocar aqui no meio certinho do meio do tecido que você marcou. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o meio que eu marquei aqui dessa alça e vou dobrar aqui, ó, as duas pontas e vou colocar o meio com o meio da minha alça. Coloquei aqui em cima, tá vendo? Agora eu vou dobrar, trazendo ela pra cá. E vou começar a minha costura dessa parte aqui. E aí eu vou aqui até o final fechando e depois daqui até lá no final. E aí depois que eu costurar essa parte, eu vou costurar também o outro lado, para que fiquem duas costuras aqui na alça, tá bom? Depois que a gente fizer essas duas costuras, aí eu vou assentar essa alça aqui para que ela não fique bem certinha nessa alça principal do tecido. E aí eu vou só costurar aqui as duas pontas dela e aí você sente aqui onde que ela está. Vou fazer e vou mostrar para vocês.
já costurei aqui os dois lados da minha alça, nas duas pontas. E agora, aqui onde eu tô sentindo a alça, eu vou fazer uma costura aqui e outra costura aqui, só para que essa faixa fique bem presa aqui, a parte do tecido. Prontinho, ó. Costurei aqui a minha alça, dá pra ver aqui que a parte tá mais mole, essa parte tá mais durinha. Essa parte do avental, ó, é a parte que vai ficar pendurada. Então, ela precisa ser mais reforçada. Se você quiser, você pode também usar a alça, essa alça chique, né, que a gente chama, ou alça de poliéster, no avental todo, como substituindo essa alça de tecido. Eu tô fazendo de tecido porque eu acho que vai ficar mais bonito combinando com o tecido principal. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai pegar a parte principal do seu avental, uma delas, e você vai pegar o bolso e vai assentar ele aqui, ó. Exatamente como ele vai ficar na frente. Ajusta aqui os cantos para que ele fique certinho e para que aqui em cima ele também fique na mesma proporção dos dois lados. E aí você vai alfinetar e você vai passar uma costura prendendo esse bolso a essa parte principal, tomando cuidado para que na parte arredondada você levante o calcador para que ele não suba, porque se ele subir, esse canto aqui vai ficar menor do que esse canto aqui. O bolso vai ficar torto, uma parte para cima e outra parte para baixo. Prontinho. Prendi o meu bolso. Lembrar de dar o retrocesso no início e no final para que esse bolso fique bem preso, tá? Agora, a gente vai para a parte final, que é a parte de colocar a alça e fechar o nosso avental. Antes de colocar a outra parte principal, a gente vai marcar aqui onde a gente vai colocar a nossa alça. E aí, lembrando que você vai colocar ela para esse lado de cá, essa ponta com essa ponta aqui, porque essa parte aqui nós vamos passar uma costura e a alça vai ficar para dentro. Depois que a gente desvirar, aí a gente vai ver como vai ficar. A gente vai posicionar a nossa alça aqui com mais ou menos um dedo aqui, ó, de distância do canto do tecido para dentro, tá? Um dedo, mais ou menos 1,5 centímetros, porque quando a gente passar a costura, ele não vai ficar pegando aqui, tá? Então, um dedo, e aí a gente marca, prende ele aqui, a alça. E aí você vê aqui certinho, para que a alça não fique embolada, vê o sentido que ela tá, que ela começou e que ela termina. E aqui você marca de novo, 1 centímetro e prende com alfinete. Aqui, eu gosto de passar um pouquinho pra cima, só para que não corra o risco de, na hora que você costurar aqui em cima, ele fique pegando alguma parte do início da costura. Prontinho, tá vendo? Aí você pega essa alça, coloca aqui pra dentro do seu bolso, pra não correr o risco de você costurar ela na hora que você for fechar o seu avental. Prende aqui, ó. Prende com um grampinho e coloca aqui dentro, pra não correr o risco de soltar e você costurar ela. E aí, agora, o que eu vou fazer? Você pode fechar aqui, mas eu gosto de passar uma costura de segurança aqui para não correr o risco dessa alça sair do lugar na hora que eu for fechar.
aí, como eu já passei a costura de segurança, eu posso tirar o alfinete e na hora de desvirar eu não corro nenhum risco de me furar. Ó, passei aqui, tá vendo que deixei sobrando a alça um pouquinho pra cima, passei a costura de segurança, agora é só a gente fechar. E aí eu vou pegar a minha outra parte principal e vou colocar direito com direito. Vou assentar direitinho os cantinhos, aqui a parte de cima. E aí a gente vai deixar uma abertura aqui em cima, tá vendo, ó? Você vai deixar mais ou menos uns 10 centímetros aqui, prendendo direitinho essa alça e passando a costura com o pé de máquina em toda a volta. Lembrando de aqui na parte da alça, você dá um retrocesso para que essa alça fique bem presa, tá? Ó, prontinho, passei aqui, ó, dei um retrocesso aqui, comecei aqui, dei um retrocesso nessa alça, passei a costura em toda a volta. E agora a gente vai desvirar. Antes eu só tiro esse excesso aqui que ficou pra fora. E nesses cantinhos arredondados, você faz pequenos piques, ou se você tiver a tesoura de picote, você passa aqui para que na hora que for desvirar, esses cantinhos fiquem bem certinhos, tá? Corta aqui esse cantinho também, tá? Essa pontinha que ficar. E agora é só a gente desvirar. Assenta aqui os cantinhos arredondados. Nesse cantinho aqui, você assenta também da alça. Prontinho, agora você vai só fechar essa parte aqui e vai passar uma costura de segurança aqui em toda a volta, tá? Essa parte aqui das laterais, você vai passar bem na pontinha mesmo, tá? É só pra assentar essa costura aqui. E aqui em cima também, pra gente fechar a abertura que a gente deixou e mais uma vez pra gente passar mais uma costura aqui na alça. Vou finalizar e mostro pra vocês como ficou. Prontinho, já passei aqui uma costura de pesponto em toda a volta do meu avental e ele tá pronto. Aqui a parte do bolso, todo forradinho, com os cantinhos bem arredondados, assentados, e a alça aqui, ó, com essa parte mais durinha para onde ele vai ficar pendurado.